Queridos, como era a sua vida antes de encontrar essa palavra da fé? O pastor Eli estava mencionando aqui, de fato, a nossa família teve um grande privilégio. Eu não tenho lembrança de um tempo onde vivi longe dessa palavra. Desde muito pequeno, desde muito cedo, eu tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã. Nós crescemos nesse ambiente da igreja. E crescer nesse ambiente da igreja, ele fez toda a diferença para a nossa vida. Crescer num ambiente como esse proporciona para você um filtro de todo o seu comportamento, das suas escolhas. Ora, eu fico pensando, como eu teria encontrado Raquel em outras circunstâncias? Se eu não tivesse servindo a Deus, envolvido na igreja, se ela também desde cedo não fizesse parte aqui da igreja, servindo junto com a sua família. Por estarmos num lugar privilegiado, Deus nos proporcionou escolhas favoráveis. E isso acontece com a nossa vida de várias maneiras e em muitas situações. Eu sei que às vezes nós temos uma falsa sensação de que fomos nós quem encontramos a Deus. Mas a palavra diz que foi Ele quem nos amou primeiro, Ele quem se entregou por nós, Ele que manifestou uma iniciativa a nosso favor. A Bíblia chama essa iniciativa de graça. Diga comigo, graça. E eu não sei quando você foi agraciado, mas em algum momento do tempo, essa palavra tocou o teu coração. Você se juntou a essa comunidade. Você passou a fazer parte dessa família. E talvez você diga, Tiago, que pena. Eu não tive, de fato, esse privilégio que você teve, de desde muito cedo, do berço, fazer parte de uma igreja fervorosa assim. Talvez essa não tenha sido realmente a sua realidade. Mas o importante é que, a partir do momento que nós nos juntamos a essa família da fé, a Bíblia mostra que as nossas expectativas de vida, elas são alteradas. Lê o capítulo 5 de Hebreus, no verso 12, quando o autor da carta aos Hebreus nos diz que, em razão do decurso do tempo, ele esperava um grau de maturidade diferente daqueles irmãos, mostra para nós que a trajetória que Deus tem para a nossa vida é uma trajetória de crescimento, de avanço. A Bíblia diz em Provérbios 4, verso 18, que a vereda do justo era como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Diga comigo, mais e mais. Eu quero trazer essas referências de expectativa de maturidade, crescimento, avanço, melhora ao longo do tempo, para nos fazer pensar como tem sido a nossa caminhada, se nós olharmos um pouco para trás. Quando foi que você encontrou essa palavra? E como tem sido a sua vida desde então? Queridos, a partir do momento que a nossa família ela se conectou com o Rema, os meus pais eles foram graduados do Rema, da turma de 1994. E desde aquele momento isso fez toda a diferença para nós. Eu não sei se você está cogitando, mas será que eu faço Rema? Será que eu não faço? Aproveita, as matrículas estão abertas, vem assistir essa matéria. A matéria está aberta, escuta. Ouve, depois você decide. Agora, se Deus também fala ao teu coração, nós não podemos endurecer. Porque se nós endurecermos os nossos ouvidos e nos tornarmos resistentes às palavras que da parte de Deus são liberadas sobre nós, nós estamos correndo o risco de, como aqueles irmãos ali na carta em Hebreus, não aproveitarem de todo o potencial que tem sido compartilhado. Quantos poderiam aqui, hoje à noite, categoricamente afirmar que a sua vida tem progredido e melhorado depois desse encontro com a palavra? Rapaz, eu quero que você levante a sua mão com intensidade. Eu quero que você fique entusiasmado, fervoroso. Porque quando Deus ele nos encontra no meio da nossa jornada, a nossa vida ela muda completamente. A palavra diz que nós estávamos caminhando para as trevas, mas nós somos resgatados para um império de luz, de amor. E não existe, queridos, como nós nos encontrarmos com Deus e ficarmos da mesma forma. Agora, a Bíblia também nos conta, eu quero que você abra comigo, no livro de Hebreus, no capítulo 4, que a forma como nós interagimos com essa palavra faz toda a diferença. Às vezes a palavra da parte de Deus ela está nos cercando,
E muitas vezes nós não nos apercebemos da grandeza do que Deus tem feito entre nós. Pessoas lá fora conseguem olhar para nós e perceber. Mas muitas vezes nós, por estarmos envolvidos nesse ambiente, nós acabamos nem conseguindo constatar quanta coisa boa Deus está fazendo. Você concordaria comigo se eu dissesse que a palavra de Deus ela é poderosa? A Bíblia diz isso, Hebreus capítulo 4, verso 12. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Diga comigo, viva! Deus não mandou para nós uma palavra morta, não se trata de letra, não se trata de texto. A palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A doutrina e a teologia têm se debatido para entender aonde é que começa a alma e termina o espírito, mas a Bíblia diz que a palavra ela é poderosa para discernir o ponto, a divisão, alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta até mesmo para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Olha como Deus é maravilhoso. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. A eficácia ela está relacionada à capacidade de produzir os resultados que se espera. É por isso que não dá, gente, para a gente ter essa palavra e não desfrutar dos resultados no nosso dia a dia. A nossa família ela tem que melhorar, ela tem que crescer, os nossos filhos vão avançar, os nossos filhos vão ser luzeiros aqui na terra. Ah, Tiago, mas o negócio está tão difícil aí fora. E você acha que eu não penso nisso também, não? Eu fico com 2 filhinhos pequenos pensando, meu Deus, olha o desafio que essas crianças vão enfrentar logo mais. Um mundo que de fato está cada vez mais entenebrecido, cada vez mais escuro. A gente olha lá fora, e eu não sei você, mas o cenário ele é desalentador. A gente não pode cultivar esperança lá para fora. Mas, queridos, quanto mais escuro está, mais a luz ela se faz necessária. Esses nossos filhos, eles vão brilhar nessa geração, eles vão influenciar pessoas, a nossa família vai se tornar um referencial aqui na cidade, você vai crescer, você vai avançar, você vai se tornar o melhor profissional da sua área, a sua empresa ela vai se destacar, tudo aquilo que você faz, a sua mão prospera. São essas as palavras que Deus compartilha conosco. E as pessoas muitas vezes pensam, mas esse evangelho da prosperidade, do bem-estar, ele é muito confortável. Como se, na verdade, existisse outra opção, outro evangelho, outra alternativa. Mas, de fato, não existe, gente. Nós temos a palavra de Deus para nos guiar. E se a palavra diz que nós podemos, nós podemos. Diga, eu posso. Se a palavra diz que nós somos, é porque nós somos mesmo. Diga, eu sou. Se a palavra diz que nós temos, não importa quem venha dizer que nós não temos. Sim, nós temos, porque Deus escolheu assim. Agora, se Deus escolheu assim, a nós nos resta apenas 2 opções. Aceitar aquilo que Deus diz, interagindo com a palavra da forma que Deus diz que seria necessária, ou ignorar aquilo que Deus fala. Simplesmente fechar os ouvidos às palavras que Deus ele envia. Mas Deus ele está o tempo todo, queridos, falando conosco. Deus ele está o tempo todo comunicando aos nossos corações. De maneiras que muitas vezes nós nem percebemos. Tiago, você está falando da pregação do culto? Também. Eu tenho certeza que desse lugar aqui, como o pastor ele falou, sempre são propagadas palavras de vida para o teu coração. Mas não é só daqui que Deus fala. Olha para a pessoa que está do teu lado. Muitas vezes Deus fala com você através dessa pessoa. Através de um sorriso, através de um abraço, através de um comentário. Afinal de contas, o próprio Deus nos fez corpo. Nós somos um só corpo. Deus nos fala através da sua palavra. Sempre que nós nos expomos à Bíblia é Deus falando conosco, gente. Você já percebeu que a gente chama a Bíblia de palavra de Deus? Por quê? Porque é Deus falando. Deus falou, soprou, os apóstolos escreveram, nós lemos, para que a gente possa também o quê? Falar. Palavra. A palavra de Deus carrega consigo um poder. Ela é viva
e ela é eficaz. Você já está cansado aí de estar aberto em Hebreus capítulo 4. E eu quero ler com você, no comecinho do capítulo, o verso de número 2. Porque a gente leu, a gente citou agora há pouco, o verso 12, e o verso 12 traz para nós um relance da grandeza da palavra de Deus. Mas o verso 2 diz que também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Você percebe que o autor está fazendo uma distinção, nós e eles, parece ser dois grupos de pessoas distintos, e ele diz, como a nós, a eles, também foram anunciadas as palavras, as boas novas. Mas, diga comigo, mais, a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada com fé naqueles que a ouviram. Mesmo a palavra de Deus, ela sendo viva e eficaz, mesmo ela sendo mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, me parece que existia um grupo de pessoas diferente, nós e eles. Para nós parece que aproveitou, para eles parece que não aproveitou tão bem. Você conhece pessoas que têm ouvido a mesma palavra que você escuta, mas parece que para eles não está funcionando? E eu fico pensando, mas como pode? Se Deus é o mesmo, se a palavra é a mesma, se a própria Bíblia nos instrui que Deus não faz acepção de pessoas, por que, gente, dá mais certo para um do que para outros? Por que funciona para uns e para outros parece não funcionar? O que é que está de certo ou de errado com nós, conosco, com eles? Parece que a abordagem, a maneira como nós interagimos com a palavra, ela faz toda a diferença. Os resultados que nós vamos desfrutar da parte de Deus estão ligados à maneira como nós nos apresentamos diante dele. A Bíblia diz, queridos, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus se aproxime como? Com fé. Crendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Agora, às vezes, a gente tem uma noção equivocada sobre Deus. Não sei você, mas eu já pensei que Deus era aquele cara meio ranzinza, meio severo, meio rabugento até, que estava só esperando um deslize para me pegar, que estava só esperando uma falha para me arrebentar, para me castigar, para me punir. Quem já teve esse pensamento sobre Deus? Nos é ensinado isso. Nos é falado que Deus é severo. E a Bíblia fala que Deus é amor e também severidade, mas a Bíblia nunca nos ensinou que Deus está esperando uma oportunidade para nos pegar. A Bíblia mostra que Deus está esperando uma oportunidade para nos abençoar. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus está só esperando uma oportunidade, sabe para quê? Para te galardoar, para te abençoar, para te acrescentar, porque Ele é galardoador. Agora, é necessário para que nós desfrutemos desses galardões e da realidade que a palavra já conquistou para nós, que nós abordemos, que nós nos aproximemos com algumas características. E essas características muitas vezes envolvem uma troca. Diga comigo, troca. Abre comigo lá em Tiago, capítulo 1. Eu quero ler com você, a partir do verso 1. Um texto bem conhecido da palavra, que o Tiago, meu xará, irmão do nosso Senhor Jesus, ele falou, e ele trouxe nessa carta. E se a gente não estiver atento, queridos, muitas vezes, a gente acaba não conseguindo compreender as palavras que Deus nos fala. Tiago 1, 21, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa, diga comigo, poderosa, para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita,
na lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-sucedido no que realizar. Diga comigo, eu quero. Quem é que não quer ser bem-sucedido no que realizar? A gente precisa entender o que é que Deus está nos dizendo que pode nos levar até esse lugar de sucesso pleno. Porque tem gente que é bom em uma coisa, tem gente que é bom em outra. Eu sou bom nisso aqui eu não sou tão bom, mas a Bíblia está dizendo que a despeito das minhas capacidades e dos meus pontos fortes, eu posso me tornar alguém bem-sucedido no que eu realizar. Como? Essa é a grande pergunta. Se a palavra ela parece apresentar efeitos sobre algumas pessoas, enquanto sobre outras não, o que é que essas pessoas que estão tendo os efeitos, os resultados, a eficácia, o poder da palavra estão fazendo para desfrutar nas suas vidas, nas suas casas, nas suas famílias, nos seus empregos, nos seus trabalhos, nas suas profissões, desse sucesso que o resultado da palavra diz que é possível para nós? A gente volta para o verso 21. Despojando-vos de toda impureza e do acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Numa leitura apressada, a gente pode ser induzido a pensar que o autor da carta, Tiago, o irmão do nosso Senhor Jesus, ele estava se dirigindo a pessoas que nem eram crentes, porque ele está falando sobre a possibilidade de salvar a alma. Ele está falando sobre impureza que se acumula na vida das pessoas. Ele está falando de maldade. E quem é que tem maldade aqui? A gente não tem. É possível que ele esteja falando com descrentes. Só que se você volta para o comecinho do capítulo, você vai ver que ele está falando com pessoas que já aceitaram Jesus. Com judeus que haviam se convertido e agora estavam espalhados por diversas regiões. Falando para essas pessoas que já haviam sido salvas, ele diz, olha gente, é necessário acolher com mansidão a palavra. Não é acolher de qualquer jeito. Mansidão é a atitude de um coração ensinável, é a rapidez para obedecer os comandos da palavra. Porque às vezes a gente também pensa que mansidão é ser lento. Está ligado à característica da pessoa que é lento. E às vezes a pessoa ela é tão lento que dá até uma agonia em você conversar com ela. E a gente pensa, será que é essa pessoa que está sendo manso? Mas Jesus ele disse, olha, vinde e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Quando a gente vê o comportamento de Jesus, em alguns momentos ele tinha bastante paciência, mas em outros ele parecia demonstrar bastante intensidade. Mansidão não está ligada ao temperamento. Porque se fosse, de fato, uma característica temperamental das pessoas que são abençoadas, Deus teria nos colocado numa situação difícil. Porque Ele criou uns que são mais lentos e outros que são mais acelerados. Lá na minha casa, ao que tudo indica, eu sou um pouco mais lento. Deus teria me abençoado, mas teria colocado Raquel numa situação difícil. Será que Deus nos criou diferentes para preferir uns em detrimento dos outros? Será que a mansidão de fato é somente lentidão? Será que quem não é lento não pode ser abençoado por Deus? Será que quem não é lento não consegue acolher a palavra da maneira certa? Queridos, a gente precisa de fato dedicar a nossa atenção a entender o que a Bíblia fala, a partir da perspectiva do que Deus quis comunicar. Porque se a Bíblia ela é a palavra de Deus, eu não posso ler a Bíblia sem pensar que Deus está querendo comunicar algo para mim. E essa comunicação que Deus quer fazer para cada um de nós, ela não pode ir de encontro àquilo que Deus mesmo fez. Porque foi Deus quem nos fez, uns mais acelerados, outros mais lentos, uns mais animados, outros mais caladinhos. E está tudo bem ser diferente, porque é essa diferença que é a nossa riqueza. É por isso que Deus nos trata como um corpo. Um faz de um jeito, outro faz de outro, mas quando a gente se junta, aí a igreja ela pode evoluir cada vez mais. Agora, entendendo que a mansidão não é a lentidão e que não está ligada a um temperamento, a Bíblia está nos mostrando que dentre o roteiro que pode nos levar a desfrutar dos resultados que a palavra diz que são possíveis, existe uma troca que está envolvida, para nós que já somos cristãos.
Nós que já somos crentes, precisamos deixar de lado a maldade e uma pureza que tenta se acumular na nossa vida. E você pode pensar, Tiago, mas lá na Paraíba tem maldade no coração dos crentes? Rapaz, lá na Paraíba tem. Aqui em Bauru tem também. Tem uma impureza que tenta se acumular na sua vida. Sabe por quê, gente? Porque a gente está aqui no domingo. E no domingo é uma maravilha. Você está bonito, está cheiroso, está arrumado, né? De olhos fechados, batendo palma. Uma música maravilhosa aqui. Um ambiente que foi preparado para você. Quando você chega, essa cadeira ela não caiu do céu aqui. Alguém posicionou ela alinhada com as demais, sabendo que quando você chegasse, você ia poder ter o melhor conforto. Antes de você chegar, já tem gente pensando em você. Aqui é bom demais. Olha que ambiente maravilhoso preparado. Mas amanhã, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente vai para a faculdade, quando a gente vai para a escola, aí nós somos o tempo todo assediados por pensamentos de pessoas, por jeito de pessoas, por sugestões de pessoas que não pensam como nós. Faz assim também, rapaz, mente um pouquinho aqui, pega esse valor aqui, isso não vai te fazer mal não. Todo mundo faz assim. E a maldade vai tentando se acumular sobre nós. E se a gente não tiver cuidado, essa trajetória semanal de vir ao culto apenas no domingo e se expor à palavra somente uma vez na semana, ela vai deixar a gente meio fraco. Porque o que são 2 horas comparadas a uma semana inteira? Por isso que não dá só para a gente aguardar pela igreja no domingo, não. A gente tem que vir à igreja tantas vezes sejam possíveis ao longo da semana, mas não só na igreja. Em casa a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que orar, a gente tem que manter comunhão com Deus, a gente tem que cultivar a nossa vida devocional, para que o lado espiritual ele possa se tornar cada vez mais fortalecido. E aí a gente vai ter condição de acolher a palavra e rejeitar a impureza. Quando as sugestões lá fora chegarem, faz assim, todo mundo faz. Você vai ter muita facilidade em dizer, eu não sou todo mundo, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou crente, eu sou diferente, eu sou santo, eu sou separado. Ah, mas você está perdendo. Eu estou perdendo nos olhos de vocês, mas na eternidade eu estou ganhando. Eu estou construindo um fundamento que não pode ser medido por parâmetros humanos. Ora, não foi exatamente isso que Jesus disse? Aquele que amar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que estiver disposto a vir após mim, ele precisa deixar coisas que não se compatibilizam com essa jornada que Deus tem para nós. A maldade já não é mais compatível, a impureza já não é mais compatível. Você é uma nova criatura. Ah, Tiago, mas é porque você não me conhece. Realmente eu não te conheço tão bem não, mas Deus te fez alguém novo. As coisas velhas já passaram. Você não está preso a nada do passado não. Não importa quem você era. Hoje você é novo em folha. Você teve um espírito recriado. Deus te fez novo. Não há nada que te prenda. Ah, Tiago, mas o meu passado, esquece ele, meu querido, porque Deus já esqueceu. Por que você está tão preso ao seu passado se Deus nem lembra dele? Se os seus pecados eles foram lançados no mar do esquecimento. Ora, Deus não te recalchutou, Deus não somente te renovou, Deus ele te recriou, você é uma nova criatura. Agora, como nova criatura, existe uma expectativa de comportamento sobre cada um de nós. E a gente está vendo aqui que a palavra diz que a gente precisa rejeitar. Você percebe que muitas vezes a gente até está disposto a acolher a palavra, mas a gente pensa que acolhendo a palavra, a maldade vai embora sozinha? Quando não é assim. Nessa troca, a gente está aqui incumbido de 2 ações ativas. Não é um comportamento omissivo. Não, é o seguinte, eu acolho a palavra, essa iniciativa é minha, mas quando eu acolho a palavra, as coisas automaticamente se resolvem. Você acolhe a palavra e o mal continua batendo na sua porta. A tentação continua tentando te vencer. A enfermidade continua tentando chegar na sua casa. A falta continua tentando te dizer que você é diferente daquilo que Deus disse que você é. Você precisa acolher com mansidão, mas rejeitar também é um papel ativo nosso. A gente tem que rejeitar a maldade, a gente tem que rejeitar a impureza. E isso vai acontecendo por meio da prática da palavra.
Nós somos levados aqui a entender que se alguém só escuta, esse alguém não vai ter os resultados da palavra. Ele vai estar, de fato, até mesmo que enganando a si próprio. E a Bíblia chega a comparar como aquele homem que contempla o seu rosto no espelho e se afasta e logo se esquece de como era a sua aparência. Eu sei que às vezes a gente nem tem condição de assimilar uma passagem como essa, porque a gente quer julgar o que a Bíblia está dizendo pelos parâmetros que a gente tem atualmente. Quem foi que olhou no espelho antes de vir para a igreja hoje? A mulherada, com certeza, conferiu mais de uma vez. Eu tenho um exemplar na minha casa, né, que olha com bastante frequência e no carro ainda abre o parasol para dar uma conferida. Se a gente chegar na igreja e passar por algum vidro, como aquele da porta, ainda dá uma olhada direitinho. E pela sua risada, não é só Raquel que faz isso, não. A gente hoje vive uma geração de muito espelho. A gente vive uma geração de muito foto. A gente vive uma geração de selfie. Está o tempo todo a gente no celular, nas mídias sociais, o tempo todo. Quem é que tem dificuldade para lembrar como é a sua aparência? Você se esquece de como é a sua aparência, como é a cor do seu olho, a cor do seu cabelo, o tamanho do seu nariz? Você não esquece não, você sabe, porque a gente vive uma geração que é muito consciente da aparência física. Mas essa geração aqui não tinha selfie, não tinha foto, não tinha filmadora, não tinha mídia social. O mais perto que ele conseguia de tentar ver como era o seu rosto era através de um espelho que não era um vidro polido com uma película de prata por trás, não. Como a gente tem hoje, não. No máximo era um pedaço de metal muito bem polido, que dava uma aparência turva, uma noção eventual de como aquela pessoa era. Ou seja, as outras pessoas eram mais conscientes da aparência do que você próprio. Então, era fácil se esquecer de quem você é. E é por isso que Tiago está dizendo aqui que esse homem que se esquece de quem é, esse homem que não consegue gravar as realidades de quem ele é, ele acaba não desfrutando daquilo que a palavra proporciona. Porque para desfrutar, a gente vai precisar ser praticante, não só ouvinte. Porque o que ouve, ele se esquece. Mas aquele que fixa as características de quem ele é, porque se o ouvinte ele é comparado àquele que vê no espelho e logo esquece, eu posso entender que o que pratica, ele esquece menos. Por quê? Porque a prática, como o próprio texto está dizendo, ela vai consolidar em nós a realidade de quem nós somos. Quem pratica a palavra não esquece de quem é. E eu não estou falando agora da cor do seu olho, nem do tamanho do seu nariz, nem da cor do seu cabelo. Não é essa a realidade, não é essa a aparência, não são essas características físicas, mas a Bíblia está dizendo que existe um conjunto de realidades espirituais que Deus já nos fez participantes por meio da morte de Jesus. Você é curado, você é sarado, você é suprido, você é mais do que vencedor, você é próspero, tudo que você faz dá certo. Você tem resultados da palavra, você vai desfrutar daquilo que a palavra diz, mas se a gente não estiver praticando, a gente vai esquecer dessas coisas. E quando a doença chegar, você vai tender a pensar que você é doente e não que você é sarado. Quando a falta chegar, você vai ter uma tendência de pensar que você está passando uma necessidade, que você é necessitado. Quando a palavra diz que você é suprido, que você foi enriquecido, que Jesus se fez pobre para que você se tornasse o quê? Mas se a gente não estiver praticando a palavra, se a gente não estiver disposto a fazer essa troca, se a gente não estiver misturando a palavra com fé, a gente vai ter dificuldade. Porque a gente acaba esquecendo, e uma vez que a gente esquece, a circunstância ela fica muito forte para nos vencer. A gente tem tudo para vencer. Mas você já viu aquele campeão que não conhece o que tem? Aquele forte que não conhece a sua força? Aquele rico que não conhece o saldo da sua conta? Vive uma realidade miserável. Porque nunca desfruta daquilo que de fato tem a seu favor. Muitos crentes são assim. Muitos de nós, em várias áreas. Talvez você pense, Tiago, mas eu estou forte, viu, nessa área aqui da saúde. Mas às vezes você está carente numa outra área de prática da palavra. É por isso que a gente não pode, querido, só ouvir.
ouvir é o passo 1 do processo. Mas se você fica no passo 1 e não avança para o passo da prática, você vai ficar privado de desfrutar dos resultados que a palavra diz que você poderia. E sabe uma coisa que se instalou no meio cristão? Às vezes, a gente acha que a promessa de Deus não se manifestou na nossa vida ainda, porque a gente está passando pelo teste do tempo. E alguns até batizaram de o tempo da promessa. E aí as pessoas voltam para a realidade de Abraão, que passou ali basicamente 25 anos confessando, crendo e desfrutando da realidade da palavra de Deus, para só então ter a manifestação daquele que estava crendo. E tem até música, né, que toda promessa passa pelo teste do tempo. E a gente se consola, achando que está o quê? Vivenciando o tempo da promessa. Agora deixa eu te perguntar, qual foi o tempo da promessa da mulher do fluxo de sangue? Quanto tempo demorou para que ela desfrutasse da realidade que Deus tinha para ela? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Aqueles 4 amigos que colocaram um paralítico pelo telhado. Qual foi o teste do tempo ali? Quanto tempo levou? Todo mundo conhece essas histórias da Bíblia, né? Que são narradas nos evangelhos. Você conhece, né? Mulher do fluxo de sangue, ali Marcos capítulo 5. O livro de Mateus fala dos amigos que desceram ali pelo telhado. Só foi o tempo de afastar as telhas. A mulher do fluxo de sangue só foi o tempo de tocar nas vestes de Jesus. O próprio Jesus ficou impressionado com a rapidez. Opa, foi que houve? A cura da filha do centurião, qual foi o tempo dessa promessa? E você pode pensar, Tiago, mas aí é porque era Jesus. Na Bíblia todo mundo passa pelo tempo, mas Jesus era instantâneo. Será, queridos? Será que Jesus não veio mostrar para nós que a gente pode desfrutar das realidades de uma maneira imediata, desde que estejamos dispostos a aplicar nas nossas vidas o comportamento que a palavra diz que é possível? Porque a mulher do fluxo de sangue, ela passou a falar consigo mesma. E no momento que a sua fé foi suficiente para motivar as suas ações, ela saiu de casa e tocou nas vestes de Jesus. E quem resolveu o tempo foi ela, não foi Jesus. Os amigos do paralítico, qual foi o tempo? Foi só o tempo de descerem pelo telhado. Qual é a promessa da parte de Deus que você está esperando na sua vida ainda? Que você está nutrindo por meses, anos? Queridos, está na hora da gente sair dessa situação passiva e a gente começar a agir conforme a palavra diz, porque a Bíblia está dizendo que aquele que pratica, aquele que age, aquele que coloca em prática, ele é bem sucedido no que realizar. Quando? Quando realizar. Porque se ser bem sucedido é fazer uma coisa hoje para ter um bom resultado daqui a 10 anos, talvez isso não seja bem sucedido no que realizar. Mas a Bíblia está dizendo que é possível para nós. Agora, tudo depende da maneira como nós nos aproximamos de Deus. Tudo depende da abordagem que nós trazemos para a palavra que Deus lança sobre nós. A gente precisa estar pronto para fazer essa troca. E essa troca, ela não é só uma troca de mansidão, acolher com mansidão e despojar. Não, essa troca ela é maior. Você vai ver em Efésios 4, Paulo falando sobre a importância de renovar-nos no espírito do nosso entendimento, ou seja, uma troca de mentalidade. O pessoal até cunhou uma expressão hoje, não, mas é porque é um mindset. Né? Eu fico impressionado, porque Paulo já falava o que era mindset lá em Romanos capítulo 12. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Existe um papel nosso de renovar, de trocar a forma como nós pensamos, a forma como nós falamos, a forma como nós agimos. Muitas vezes, queridos, a troca envolve até o ambiente que nós estamos. Porque antes de conceder a Abraão a grandeza da promessa que Deus o concedeu, Deus disse, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Por quê? Porque muitas vezes aquelas pessoas talvez não tivessem condição de proporcionar para Abraão a influência necessária para os atos de fé que Deus proporia para ele.
Quem são as pessoas que estão à tua volta? Abraão saiu, mas ele levou um sobrinho. E a caminhada com o sobrinho teve seus altos e baixos. Há quem diga que Deus só voltou a falar com Abraão, e faz sentido, depois que ele se apartou de Ló. A gente vai ver isso em Gênesis capítulo 13. Quando Abraão se separa de Ló, Deus volta a falar com Abraão. Deus volta a falar sobre a promessa. Deus volta a falar sobre as realidades que Abraão ainda não via, mas que Deus dizia que seriam possíveis na vida dele. Quais são as realidades que a palavra diz que já são tuas e que você ainda não tem visto na sua vida? Sabe o que essa é uma igreja de fé? A gente está no verbo da vida, gente. Você já parou para pensar? Verbo da vida, no nome? O nome comunica alguma coisa. Aqui a gente sabe que está numa igreja da fé. A gente sabe que está numa igreja que fala. Verbo, palavra, fala, movimento. Verbo é ação. É por isso que não dá para ser do verbo da vida e ficar lento, parado, cansado, preguiçoso, calado. O crente do verbo da vida não é caladinho não, viu gente? O crente do verbo da vida é falante. Por quê? Porque é falando que a gente vai vencer as circunstâncias. E as pessoas dizem, Tiago, mas vocês do verbo da vida, parece que vocês inventaram esse negócio de palavra da fé. Foi o pastor Bud que inventou, né? Foi Kenneth Reagan que inventou esse negócio de palavra da fé. Ficaríamos lisonjeados se tivesse sido. Mas, na verdade, isso já foi inventado muito antes, 2000 anos antes. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 10, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. É por isso que o povo da fé não pode ser calado. Tem que ser falante, porque quando a doença bater na sua porta, é com a sua boca que você vai dizer, eu já sou curado pelas pisaduras de Jesus. Não importa a realidade que a doença tenta me mostrar, eu tenho uma outra realidade espiritual maior. Quando a falta chegar na sua porta e bater, você vai dizer, meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Não é segundo a minha força, não é segundo a minha despensa, não é segundo a minha conta bancária, é segundo as suas riquezas em glória. Agora deixa eu te perguntar, será que está faltando lá também para Deus? Será que Deus está com um racionamento de riqueza, racionamento de glória? Será que Deus está meio acanhado? Será que Deus está meio acabrunhado? Nós servimos ao Todo-Poderoso, ao grande El Shaddai. A Bíblia diz, acaso alguma coisa é demasiadamente difícil para Deus? Qual é a tua realidade? Qual é a circunstância que tenta te dissuadir dessa realidade espiritual? O que é que está tentando te mostrar que você não é tão mais do que vencedor assim? Porque a Bíblia diz que você é. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, que em Cristo você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. O que é que o dia a dia tem tentado te mostrar diferente? Aonde é que os nossos olhos estão? Será que a gente está colocando mais atenção no que o dia a dia diz? Ou naquilo que a palavra tem para dizer a nosso respeito? Na realidade que Deus já diz que é nossa. Sabe, queridos, a gente precisa esticar esse braço da fé e puxar para perto todas essas realidades que nós já conhecemos. A gente precisa interagir com Deus com fé, porque senão a palavra ela se torna destituída da capacidade de proporcionar os resultados para nós. Igual aqueles irmãos, lá de Hebreus capítulo 4, verso 2. A palavra não lhes teve proveito, não lhes aproveitou. Não foi misturada com fé. O que é que você está precisando trocar? É um pensamento? É um jeito de falar? No livro Pensamento Certo, Pensamento Errado, do irmão Reagan, no capítulo 1, ele diz que a nossa fé e a nossa mentalidade, que é o nosso entendimento, estão intimamente ligados. E isso repercute na nossa confissão, no nosso jeito de falar,
e também no nosso comportamento. O seu pensamento e a sua fé estão intimamente ligados. E isso vai refletir na maneira que você fala e na maneira que você se comporta. O que é que você vai falar? Como você vai se comportar? O que é que você está precisando acolher? O que é que você está precisando se afastar? Quais são as realidades que você está precisando fixar? Quais são os comportamentos que você está precisando praticar? Os resultados da palavra, eles estão disponíveis. E eles já não dependem mais de Deus tanto assim, não. A gente hoje, no Novo Testamento, às vezes, ainda cultiva uma mentalidade do Antigo Testamento, onde a iniciativa das coisas era de Deus, onde as coisas dependiam muito de Deus. Ah, Tiago, mas é porque Deus é soberano. E eu concordo com você, Ele é soberano. E no auge da sua soberania, Ele escolheu colocar você no controle da sua vida. E se você não assumir esse controle, você vai estar se colocando contra a própria soberania de Deus. Porque foi Ele quem decidiu assim. Às vezes a gente é levado pela religião a pensar, Tiago, Deus é soberano, eu só preciso ficar quieto. Não, não, não. Você só precisa agir. Você só precisa falar. Você só precisa se comportar. Você só precisa deixar de lado algumas coisas e abraçar outras. Você só precisa praticar. E na medida que nós estivermos prontos para praticar a palavra do jeito que Deus diz que é possível, essas realidades elas vão começar a se tornar factíveis na nossa vida. A gente vai começar a experimentar no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, aquilo que a palavra diz que é um resultado possível para você. E eu quero que você fique de pé nesse momento, por gentileza. Eu quero que você feche um pouco os seus olhos e pense. E talvez você até chegue comigo à conclusão de que essa palavra é um pouco desconfortável. E se você achar que é um pouco desconfortável, eu vou ficar muito feliz nessa noite. Porque Deus, Ele quer mesmo nos tirar muitas vezes de uma zona que a gente se acomoda. Às vezes a gente se coloca numa situação de conforto, e esse conforto Ele nos permite desfrutar de uma coisa boa. Mas Ele não nos permite chegar aonde Deus disse que nós poderíamos chegar. Fecha teus olhos e começa a pensar em como era a tua vida antes de encontrar com essa palavra. Em quais foram os crescimentos, as melhorias, os avanços que você teve ao longo dessa jornada em que você tem brilhado mais e mais como a luz da aurora. Como era você 5 anos atrás, 10 anos atrás, 2 anos atrás, 6 meses atrás, 1 mês atrás, quando você aceitou Jesus? Como era que você estava? Como é que você está hoje? Agora de olhos fechados. Olha para o teu futuro. Aonde é que você vai chegar? O que é que Deus disse que você vai fazer? Aonde a tua vida ela vai avançar? Quais são as realidades que você ainda deseja desfrutar? Em que lugar do plano de Deus você deseja se comprometer? E você pode pensar, Tiago, vamos fazer uma oração nessa noite, para Deus me levar para esse lugar no plano dele. Eu posso orar com você assim. E Deus pode nos ajudar. Mas quem vai te levar para o lugar aonde Deus deseja são os teus pés. É a tua boca. É o teu comportamento. São as nossas atitudes.